Você pode não perceber, mas extrusões simples de alumínio como essas são a espinha dorsal literal e metafórica dos projetos de engenharia faça você mesmo. Usadas em tudo, desde impressoras 3D até máquinas controle numérico computadorizado, mesas, gabaritos e muito mais, elas fornecem uma solução leve, rígida e versátil para todos os tipos de desafios de engenharia. E ainda assim, para muitas das coisas que usamos como criadores, não precisamos de toda a sua força ou peso. Então, recentemente, quando comecei a pesquisar um projeto que exigia alguns dos tipos menos usuais de perfis de 2020 do que os que eu tenho em mãos, tive o mesmo pensamento que passa regularmente pela mente de todo proprietário de impressora 3D. Aposto que eu poderia imprimir isso e seria melhor que o original. Então, neste vídeo, vamos ver se estou certo. Com as impressoras 3D atuais e a grande variedade de materiais compostos super resistentes, é possível imprimir objetos em 3D. Que perfis funcionais são adequados para projetos faça você mesmo? Ou vou apenas desperdiçar cerca de uma semana do meu tempo e 6 tipos diferentes de filamento muito caro em algo que provavelmente deveria ter comprado pronto? Aprendi bastante durante esse processo e estou animado para compartilhar isso com você. Vamos lá! Então, o que precisamos alcançar para tornar esse pequeno experimento um sucesso? Bem, antes de tudo, acho que meio que vai sem dizer, mas se vamos usar essas extrusões em um projeto real, e vamos, se você ficar até o final do vídeo. Não! Sim, eu sou um idiota. A hora da verdade. Estou muito nervoso com isso. Precisamos que eles sejam retos e pelo menos moderadamente precisos dimensionalmente. Além disso, eles precisam ser fortes e rígidos. O propósito das extrusões de alumínio em projetos é fornecer uma estrutura forte e rígida. E finalmente, para a maioria das aplicações que você e eu usaríamos, ou seja, em e ao redor de impressoras 3D, eles precisam ter pelo menos uma resistência moderada ao calor, algo como até 60 graus Celsius ou próximo disso. Então vamos ver. Precisão dimensional, rigidez e resistência ao calor. Precisaremos usar os filamentos de fibra de carbono. Então, inicialmente, eu queria tentar imprimir esses a partir deste rolo de PETG fibra de carbono da Atomic Filament por um motivo simples. O PETG, diferente de outros filamentos exóticos de carbono que possuo, pode ser impresso em uma impressora aberta. Sim, tenho muitas impressoras fechadas até 350 milímetros cúbicos, mas se eu quiser ser capaz de imprimir grandes extrusões, então vamos precisar contar com uma impressora aberta como a Sobel SV8 Max ou, melhor ainda, a impressora de cinto IdeaMaker IR3V2. A última tem uma série de benefícios. Obviamente, ela nos permitirá imprimir infinitamente longo, mas o que é mais, porque imprime a 45 graus, também nos permitirá imprimir quase toda a extrusão sem suportes. Só precisamos suportar o início, o começo mesmo, e então o resto da extrusão será impresso como está, nos economizando tempo, material e o risco de falha se os suportes se soltarem. Baixamos o tipo de extrusão necessário, dimensionamos para o comprimento adequado e iniciamos a impressão. A extrusão foi impressa, mas é evidente que há alguns problemas graves, como você pode ver. Não há perfis nesta impressora para filamentos de fibra de carbono e, sendo impaciente, estou ajustando e testando conforme avanço. Agora, mesmo depois de lixar essa extrusão, e sim, não se preocupe, eu usei um respirador. E então eu usei o recipiente de ar comprimido filtrado por High Efficiency Particulate Air da HOTO para sugar a poeira. Aliás, estou pensando em fazer um vídeo completo sobre algumas das novas ferramentas de fabricação premium que estão chegando ao mercado. Então, me avise nos comentários abaixo se esse é um vídeo que você gostaria de ver e certifique-se de se inscrever, obviamente. Enfim, voltando aos problemas com essa extrusão. Primeiro, é quase impossível fazer as tiras de TPU que eu imprimi realmente deslizarem para dentro. Existem apenas muitos pequenos globos e há simplesmente muito atrito com a fibra de carbono. Em segundo lugar, isso está longe de ser rígido. Eu realmente esperava que a fibra de carbono tornasse o PETG, que geralmente é bastante flexível, muito mais rígido, mas como você pode ver, isso não vai funcionar para o rack de reposição. Aqui, mais uma vez, não temos nenhum perfil para o IR3V2, então vamos ter que estimar, ajustar os parâmetros à medida que avançamos. Então vamos tentar.
ok? Então isso não funcionou por alguns motivos, mas foi bastante informativo. Como uma falha honestamente sempre é. Primeiramente, como você pode ver, eu esqueci de ajustar as configurações de resfriamento quando copiei meu perfil de PETG. Tivemos um pouco de empenamento no começo, antes que eu conseguisse reduzir a velocidade do ventilador. O resto funcionou muito bem, até o ponto em que a impressora teve um problema térmico. Infelizmente, quando estava imprimindo PETG, eu realmente apliquei cola em bastão para evitar que grudasse demais na cama e a destruísse ainda mais, como fiz da última vez que imprimi PETG. Sim, essa estratégia realmente saiu pela culatra, resultando em uma enorme bolha. E enquanto eu pensava que tinha limpado toda a extremidade quente, aparentemente eu não tinha. De qualquer forma, o fim desta extrusão se deformou e ainda estou preocupado com o atrito da fibra de carbono ao deslizar nas peças de TPU. Para uma verificação de sanidade, quero mudar para o velho e bom Advanced System Architecture e ver o que acontece. Por que Advanced System Architecture? Bem, na minha experiência, a versão de Advanced System Architecture que estou usando, o Advanced System Architecture da Polymaker, encolhe muito menos do que outras marcas e certamente muito menos do que o ABS normal. E às vezes pode até ser impresso em uma impressora aberta. Além disso, possui alta resistência ao calor, cerca de 93 graus Celsius, muito mais do que precisamos para o projeto que faremos no final do vídeo. Vamos fazer um teste rápido e ver como funciona. E então, se funcionar, podemos voltar para o ASACF ou eu tenho algumas outras ideias que podemos tentar. Tudo bem, então eu continuei tendo vários erros térmicos no hot end, daí essas impressões falhadas que você pode ver aqui, e acabei gastando como 1 hora ou mais desmontando todo o hot end, perfurando alguns parafusos desgastados que estavam me impedindo de obter um bom selo com o dissipador de calor e então limpando toda a sujeira, etc. Mas no final, provavelmente era apenas uma conexão termistor solta. Isso é uma ótima lição para todos nós. Não assuma que você sabe qual é o problema. Sempre vale a pena verificar as causas óbvias e bobas antes de entrar no buraco do conserto. Mas tanto faz, o importante é que a impressora está consertada. E eu consegui imprimir uma extrusão completa, mas ainda não estamos completamente fora de perigo? Veja, embora o Magigu Super Grip esteja fazendo um trabalho bastante admirável segurando a impressão na cama de impressão, ainda está deformando levemente no início. E acho que sei por quê. Veja, esta é uma impressora de correia, e embora a correia esteja muito tensa contra os rolos, obviamente há folga suficiente para que ela possa rolar sem atrito excessivo. Então, o que eu acho que está acontecendo é que no início, antes de ter outra impressão para segurá-la, a extrusão quer se deformar muito, mas não pode se soltar por causa do uso mágico. No entanto, pode puxar a folga excessiva da correia, nos dando apenas um pequeno pouco de deformação no início. E na verdade, eu acho que muitos dos problemas de qualidade de impressão que eu estava tendo antes e nisso são realmente causados por esse pequeno movimento da correia. Se você realmente olhar de perto enquanto está imprimindo, o bico está raspando contra a peça, o que normalmente não seria um problema tão grande. Mas como já quer puxar para cima, está levantando a peça muito levemente. Eu realmente pensei que isso era um problema de avanço de pressão, mas o estranho é que isso só está acontecendo nos dois cantos inferiores e apenas após uma certa altura. E então, eu acho que na verdade tem a ver com a correia não estar completamente fixa no lugar e apenas se movendo levemente. Sim, agora podemos voltar e tentar a fibra de vidro Advanced System Architecture, agora que consertamos a impressora e podemos ver se a adição de fibras de vidro é suficiente para amenizar um pouco essa deformação. Mas isso ainda pode não resolver o problema da cama se levantando um pouco. E com o atrito da fibra de carbono pode ser até pior. Então, enquanto isso, eu quero tentar algum poliamida com fibra de carbono ou fibra de carbono de nylon, para o qual já tenho perfis decentes, mas eu realmente quero tentar imprimi-lo em uma impressora normal onde a cama não se levanta tão facilmente. A questão é que para o projeto que estou planejando, que novamente vamos chegar lá, eu preciso de extrusões tão longas quanto 530 milímetros. Se ao menos eu tivesse uma impressora fechada que pudesse imprimir algo tão grande. Snapmaker! Eu tenho meio que. O software da Snapmaker não está permitindo a impressão de um objeto tão grande na impressora Snapmaker Artisan. Mas felizmente você pode realmente usá-lo com o Orca Slicer.
Isso significa que você tem muito mais perfis disponíveis do que o software Idea Maker que estávamos usando antes com a impressora de cinto. Isso significa que temos muito mais controle granular. Na verdade, eu posso até tentar algo um pouco louco mais tarde para resolver nosso pequeno problema de inserção de TPU. Mas primeiro, vamos ver se essa coisa realmente consegue lidar com este nylon de fibra de carbono que eu consegui da Ibex Polymer. A extremidade quente pode atingir 300 graus Celsius, mas a cama aquecida só chega a 110 graus Celsius no centro exato. O resto dela chega a no máximo 80. Felizmente, a Magigu também tem um produto especificamente projetado para nylon, e eles me disseram que você até poderia imprimir nylon em uma impressora aberta com isso, esses malucos. Então, por que não tentar? Tudo bem, isso não funcionou, mas não pelos motivos que eu pensei. Na verdade, a impressão permaneceu realmente muito sólida. O problema foi realmente com os suportes. Para este projeto, preciso de uma extrusão com 3 lados abertos e, como imprimir isso em pé seria extremamente fraco e provavelmente não reto de todo, isso significa usar suportes para dentro dos slots. Mas parece que os perfis padrão no Orca Slicer para esta impressora usam zero folga porque eles pretendem que você use um material de suporte diferente, como um suporte destacável ou até mesmo um suporte solúvel, o que já fiz com esta impressora no passado. Então eu não verifiquei isso e parece que tivemos uma colisão que causou um monstro de espaguete muito caro. Isso é realmente promissor. A parte que foi impressa absolutamente lindamente. Acho que se eu apenas descobrir as configurações de suporte, podemos obter um perfil completo. Mas ainda estou preocupado. Estou preocupado, antes de tudo, que os suportes tornem as bordas serrilhadas, o que tornará ainda mais difícil deslizar aquelas tiras de TPU que eu imprimi. Em segundo lugar, estou preocupado com falhas mais caras se esses pequenos suportes caírem ou colidirem com a cabeça de impressão. Se ao menos houvesse uma maneira de eu inserir a tira de TPU no meio do processo enquanto a extrusão está sendo impressa. Criador de duplo estalo. Acabei de perceber que o artesão do SnapMaker possui extrusão dupla, que é uma impressora e 2 bicos. Então, em teoria, eu poderia orientar a peça de forma que só precisasse de suportes em um lado, que não precisariam ser perfeitos, pois a tira de TPU já estaria no canal onde realmente é necessária. E além disso, o próprio TPU poderia realmente suportar as saliências desse canal superior. É arriscado, mas se isso funcionar, eu sou um... Não funcionou especificamente porque eu não sou um gênio, eu sou um idiota. Bem, na verdade estava funcionando, mas eu queria conseguir algumas imagens realmente boas para todos vocês e acabei deixando uma perna do tripé na frente da cama enquanto eu estava trocando as lentes. Ops! Então, eu acho que de certa forma foram vocês que fizeram a impressão falhar e vocês provavelmente deveriam curtir e se inscrever se quiserem se redimir comigo ou não. Honestamente, já perdoei vocês. Seria ótimo se a SnapMaker permitisse definirmos a origem Xguent. De qualquer forma, essa meia impressão é muito promissora. Quero dizer, olhe como as superfícies estão perfeitas e como está aderindo bem à placa de construção. E veja como os suportes estão aderindo bem. Estou me sentindo muito bem com isso e, além disso, veja só como é rígido, mesmo sendo apenas 1/3 do perfil. Desta vez tem que funcionar. Sim, ainda não deu certo. Apesar de suas ótimas características e qualidades, o StuntMaker Artisan possui um extrusor praticamente incompatível com filamentos flexíveis. Tentei várias vezes com diferentes configurações para tentar reduzir a quantidade de atrito no filamento, e simplesmente não estava acontecendo. Além disso, o alto atrito do filamento de fibra de carbono no longo tubo Bowden parece ter causado alguma subextrusão durante toda a impressão. Este vídeo está ficando longo e estou tentando manter meus vídeos com menos de 24 minutos. Além disso, ainda temos um projeto real para construir. Então, vamos apenas pular para a propulsão nuclear? A Soraya Tech recentemente me enviou algum do seu material, PPACF, que supostamente oferece resistência semelhante ao metal. Agora, inicialmente, eu realmente carreguei basicamente o filamento mais resistente que o dinheiro pode comprar, pelo menos para os consumidores, e isso é o polifenileno sulfeto com fibra de carbono da Polymaker. Mas então eu fiz o cálculo e percebi que, na verdade, custaria mais para imprimir esses com esse material do que custaria para comprá-los.
Então, por que não experimentamos o muito mais barato PPACF da Soraya Tech? Confira. Eu imprimi essas extrusões na Creality K2 Plus a cerca de 310 graus Celsius diretamente do secador de filamento I2 da Sunlu, funcionando a 110 graus C. Também apliquei generosamente o produto de aderência de cama poliamida da Madgu e honestamente esperava algumas falhas e ajustes, mas para minha surpresa, eles imprimiram absolutamente perfeitos na primeira vez sem nenhum problema. Eu também estava preocupado com suportes e removibilidade em um material tão resistente, mas os perfis no K2 foram realmente muito bons e a remoção do suporte foi, olha só, sem problemas. A única coisa irritante foi que, na verdade, não há como selecionar PPACF na impressora e ela não permite que você imprima a menos que o material corresponda ao código G. Então acho que acabei apenas dizendo que era PPSCF, já que, honestamente, eles são parecidos o suficiente. Além disso, a propósito, acho que todos os meus medos sobre o atrito de adicionar as tiras de teto provavelmente eram infundados, porque uma vez que eu consegui perfis perfeitamente ajustados, olha só, eles realmente deslizam surpreendentemente bem e se encaixam lindamente. O único problema é o volume de construção. Nosso projeto exige duas dessas extrusões de 470 milímetros, que temos, mas também precisamos de duas de 530 milímetros. E a única impressora não belt que tenho que pode imprimir esse tamanho vai ser a Sobel SV8 Max. E infelizmente, como sempre parece acontecer com impressoras pré-produção, eu a quebrei. Parece que eu queimei a cama aquecida, não sei como. Além disso, o fechamento ainda não foi lançado, então não está fechado. Então, por que não voltamos para o SnapMaker Artisan com o rabo entre as pernas e vemos se conseguimos fazer com que ele imprima este material, talvez reduzindo ao máximo o atrito no caminho do filamento para que não tenhamos nenhuma subextrusão. Vamos ver como se sai. Mas lembre-se, nós não imprimimos apenas esses perfis para provar que poderíamos fazer isso. Nós os imprimimos para usá-los em um projeto real. Então, eles realmente funcionarão? Eles têm precisão e força o bastante para de fato cumprir seu propósito? As paredes dos veslotes vão rachar assim que eu tentar fixar porcas T neles? Acho que realmente só há uma maneira de descobrir. Inicie a montagem do vídeo. Não! Não! Tudo bem, nós montamos. Chegou a hora da verdade, estou muito nervoso com esse momento. Na verdade, funciona. De jeito nenhum. Não consigo acreditar que funciona. Então, sim, para partes não estruturais, como este mod de porta barulhenta, descobrimos que você pode, de fato, como sugere nossa mercadoria, simplesmente imprimi-lo. Admito que testei essa ideia há cerca de 6 meses quando imprimi em 3D uma extrusão de braço cruzado para suportar o peso da unidade multimaterial sobre a impressora. Não tinha certeza se funcionaria com algo que precisasse se mover e aguentar diferentes forças. Dito isso, ainda existem ressalvas e melhorias futuras para essa ideia. Primeiramente, durante a montagem, as extrusões quebraram em vários lugares previsíveis, embora, curiosamente, apenas as que foram impressas na SnapMaker, o que eu atribuo à temperatura máxima do bico relativamente baixa de 300 graus Celsius, combinada com a falta de uma câmara aquecida. As peças impressas na K2 Plus a 320 graus Celsius e com alta temperatura interna da câmara foram surpreendentemente robustas.
Para concluir este projeto, acabei soldando o plástico em todas as juntas, o que não foi glamouroso, mas consegui terminar. Mas, honestamente, olhando para algumas das amostras que imprimi em simples Advanced System Architecture antigo, acho que os slots nesses podem ser realmente mais fortes. Isso faz sentido, pois os aditivos aumentam a rigidez, mas prejudicam a aderência entre as camadas. Para que isso funcione, é necessário fornecer ao material as condições ideais para a aderência entre as camadas. Então, eu estaria interessado em tentar imprimir novamente esses em uma impressora fechada em Advanced System Architecture ou até mesmo PPACF, uma vez que eu feche a impressora de cinto ou a Sobel SVO8 Max. Ou talvez um de vocês queira experimentar imprimir esses no novo alta temperatura PLA da Polymaker, que apesar de ser imprimível em uma impressora aberta, deve ser realmente rígido e resistir, obviamente, às temperaturas que precisamos para a maioria dos propósitos. Adicionalmente, se você está planejando recriar este projeto em casa, apenas note que eu estava totalmente errado sobre os insertos de TPU. Acontece que, depois de toda a minha preocupação com as tiras de TPU, isso não foi problema algum. Porque os que eu tinha procurado e impresso não eram de todo o que o projeto pedia. Eu tirei esses e projetei 2 dos meus próprios designs que estão sendo impressos na outra sala. Um insere entre o acrílico e a extrusão, mantendo-o no lugar e selando-o da maneira que o designer desta modificação originalmente pretendia. E o outro é basicamente apenas uma tampa de extrusão mais espessa para fornecer uma vedação entre a porta e a própria impressora, que eu pessoalmente acho muito mais legal do que a sua fita de espuma básica. São projetos como esses, a propósito, que me fazem realmente muito grato que a Polymaker seja uma patrocinadora do canal, porque existem muito poucas empresas de filamento por aí que realmente combinam suas diferentes cores em diferentes tipos de filamento. E olha, eu sei que as extrusões impressas em 3D não vão substituir as de alumínio. Tão cedo e que as extrusões de alumínio são baratas, facilmente disponíveis e mais recicláveis do que o plástico. Mas ainda acho que é uma maneira divertida e promissora de reduzir o custo ou o peso de alguns aspectos de suas construções. Ou torná-lo de modo que você possa concluir um projeto sem ter que esperar por extrusões sob encomenda. Adoraria saber sua opinião sobre os comentários. Você usaria isso em parte da sua próxima construção ou foi apenas um projeto aleatório? Também adoraria saber se você gosta deste tipo de vídeo, onde eu tenho uma ideia maluca e experimento com ela para ver se e como é possível com a impressão 3D. Adorei fazer este vídeo. Se quiser ver mais assim, é só me dizer nos comentários abaixo. É tudo por esta semana, mas vejo vocês na próxima camada.